Mais uma vez, graça e paz. Agora sim, todo mundo ouvindo, né? Bom, meus irmãos, como o pastor já me apresentou, meu nome é Augusto. Eu sou casado com aquela princesa maravilhosa, com a Aline. Pode ficar de pé, meu amor, por favor. Essa é a Aline, minha esposa. Nós somos casados há 6 anos. Somos membros da Igreja Batista em Quitaúna, na cidade de Osasco. Uma igreja presidida pelo pastor André Anés. Alguns irmãos aqui até conhecem ele, eu já fiz algumas conversas de corredor aqui. Nós somos casados há 6 anos, né? Completamos 6 anos no próximo final de semana. E somos servos do Senhor, com a graça de Deus, resgatados pelo nosso Deus, salvos em Cristo Jesus. E nós estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos. É um privilégio ter essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Essa não é a primeira vez, né, que nós nos vemos. Tem alguns rostinhos aqui conhecidos aqui já. O Mose. Nós estamos conhecendo os irmãos. Gostaríamos que os irmãos também tenham a oportunidade de nos conhecer. Cada vez mais estaremos aqui com os irmãos juntos. E estamos muito felizes, meus irmãos, muito felizes porque nós temos visto até aqui a mão de Deus. Nós temos visto o Senhor guiar todas as coisas. Ainda há muito a ser visto, ainda há muito a ser entendido, há muito a ser conhecido, mas nós sabemos que é o nosso Deus quem está guiando todo esse processo. Nós confiamos e entregamos nas mãos dEle, que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas e na vida desta igreja. Amém? Eu não vim falar muito de mim nessa noite, não tem nada de tão interessante em mim, mas há algo de muito interessante na palavra de Deus para a gente aprender nessa noite. Como diz, né, no Evangelho de João, o próprio João Batista, ele fala lá no capítulo 1, né, no verso 27, ele vai falar, olha, eu não sou digno nem mesmo de desatar, né, as alças da sandália daquele que está vindo para preparar o caminho. E que nós possamos ter essa compreensão nessa noite, que não é sobre o Augusto, não é sobre a Aline, não é sobre o pastor Maurício, é sobre aquele que é perfeito, é sobre aquele que é maravilhoso. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui para render graças ao nosso Deus. Amém? E que neste momento de palavra você possa se desprender de tudo aí que talvez esteja chamando a tua atenção, que esteja de alguma forma te tirando do centro da palavra de Deus, mas que você possa estar com os olhos fincados no Senhor nesta noite. Amém, querida? Nós vamos orar mais uma vez neste poderoso nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Nós estamos alegres porque nós estamos no melhor lugar do mundo, Senhor, na Tua casa, na Tua presença. Nós agradecemos porque é o Senhor quem tem nos trazido até aqui para ouvir a Tua palavra, para aprendermos mais de Ti. E nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque sabemos que o Teu Espírito Santo já está neste lugar, Senhor. O Senhor já está passeando e já está trabalhando em nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, crescer em graça e conhecimento do Teu Filho amado Jesus nessa noite. Que assim seja, Senhor, que eu possa ser um canal usado por Ti para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Quando o pastor Maurício me convidou para trazer essa mensagem, eu já coloquei aqui, né, o Tico e o Teco para trabalhar. Falei, que eu vou falar, né? Porque estou no meio desse processo, estou envolvido, né? O coração dá uma apertada, uma calorada. Do que eu vou falar, né? E desde esse primeiro momento, o Senhor ele foi trabalhando no meu coração e dando convicção daquilo que Ele gostaria de que nós ouvíssemos nessa noite. Eu não sei como funciona para o pastor Maurício, mas eu nas oportunidades que tenho de ministrar a palavra, sempre é como se fosse um quebra-cabeça. Então Deus coloca aqui uma pecinha, depois Ele vem e encaixa outra, depois Ele encaixa outra, e no final a gente tem um lindo quadro. E foi isso que aconteceu na preparação dessa mensagem. Ao longo dos dias o Senhor ele veio ministrando ao meu coração, Ele veio acrescentando uma porção daquilo que Ele queria falar. Primeiro na minha vida, que sou o primeiro que precisa ouvir essa mensagem, e depois aqui creio que na vida desta igreja. E num primeiro momento o que me veio à mente foi uma recordação
de uma letra de uma música que uma amiga muito querida minha e da Aline me mandou um tempo atrás. Ela falou assim, antes desse processo começar, ela falou assim, olha, do nada, mandou uma mensagem, olha, Augusto, Deus me mandou te enviar esse negócio aqui, ouve essa música aí que eu sei que Deus vai falar com você. Eu não sei o que Ele quer falar, mas eu sei que Ele quer falar com você. Eu falei, tá bom. E não ouvi. Não ouvi, muita mensagem no celular, aquela correria do dia a dia, não ouvi a música. E aí, nessa semana, né, onde o pastor fez o convite, eu falei, olha, que eu ouvi aquela música. E aí eu ouvi, Deus falou poderosamente ao meu coração, e foi através da letra daquela canção que o Senhor foi acrescentando as peças desse quebra-cabeça para esta mensagem desta noite. Alguns dos irmãos talvez conheçam essa música, quem canta ela hoje é a Aline Barros, e a música se chama Jeová Jirê, Deus Provedor. E a letra dessa música falou profundamente ao meu coração, e eu gostaria que ela falasse também ao seu coração, por isso eu vou recitar ela aqui nessa noite. A música, em algum momento, ela fala, temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jirê, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, e eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. E essa canção soou forte ao meu coração, porque ela me fez perceber o quanto Deus é maravilhoso e misericordioso, porque eu, por diversas vezes, temo a tempestade. Por diversas vezes, eu sinto uma instabilidade no meu ser e a minha fé acaba oscilando. Mas ainda assim, esse Deus maravilhoso, este Jeová Jirê, este Deus provedor, Ele continua a me abençoar. E Ele me ensina a caminhar num caminho que não é um caminho que os meus olhos me guiam, mas sim a minha fé. Num segundo momento desse quebra-cabeça, eu comecei a refletir sobre algumas coisas que estavam acontecendo na nossa sociedade. Essa era pós-moderna que nós estamos vivendo, ela tem trazido situações de extrema vulnerabilidade para nós cristãos. Ser cristão em nossos dias não é uma tarefa fácil. A cada dia, como foi falado aqui em oração, a cada dia mais e mais lutas são acrescentadas, e não só a juventude, a cada um de nós. Cada um de nós sabe onde é o seu calcanhar mais dolorido, cada um de nós sabe aonde as brechas do inimigo têm atacado. Quando você liga a televisão, quando você olha para a mídia, você vê continuamente poluição visual, continuamente ideias deturpadas sobre como nós devemos viver a nossa vida. E eu me pus a pensar nessas coisas, e me pus a pensar também em situações desesperadoras que nós temos vivido, como o assassinato daquelas crianças inocentes em Blumenau, há 2 semanas atrás. Me pus a pensar na quantidade de líderes religiosos que têm usado o evangelho da graça como um evangelho barato, que tem vendido prosperidade e tem vendido falsas doutrinas acerca do reino de Deus. Me pus a pensar em crente que está se levantando contra crente porque não concorda com partido político. Crente que se levanta contra crente porque não concorda com posição teológica. Me pus a pensar que nós vivemos tempos difíceis. Tempos em que o amor, a fé de muitos se esfriaria. E até então ainda não tinha entendido a totalidade dessa mensagem do que Deus queria trazer. Ainda faltava mais um pedacinho do quebra-cabeça. E dias depois eu acordei com Deus. Deus me acordou e começou a me incomodar para eu refletir sobre a minha própria vida. Sobre como nos últimos tempos talvez eu mesmo tenha sido alguém instável. Eu mesmo tenha sido aquele alguém que estremeceu no momento da adversidade,
que tremeu na base na hora que a coisa apertou um pouco mais, que se preocupou mais do que deveria com situações que estavam sob o controle do nosso Deus, que talvez tenha se preocupado com alguma questão do casamento que o Senhor estava cuidando, que talvez tenha se preocupado com uma questão da faculdade teológica que o Senhor estava cuidando, e talvez isso também esteja acontecendo com você, talvez você esteja se preocupando demais com coisas que o Senhor já está cuidando. E foi nesse momento que eu percebi, Deus me mostra uma canção que me fala sobre fé, sobre acreditar nesse Deus que provê todas as coisas. Deus me faz pensar e refletir sobre a situação que nós vivemos de um mundo onde cada vez mais as pessoas não vivem através da fé, cada vez mais elas vivem através da mídia, vivem através mais do TikTok, seja lá mais o que for que passa na tua casa e na tua família, que você sabe que está acontecendo. E me fez refletir também sobre a minha própria espiritualidade, sobre como eu estava enxergando a fé. E foi a partir desse quebra-cabeça, meus irmãos, essas 3 experiências que eu falei, entendi, Senhor, entendi, o Senhor quer trabalhar na minha fé, e o Senhor quer trabalhar na fé da nossa igreja, da tua igreja, o Senhor quer trabalhar na fé do teu povo. Então nessa noite, querido, eu gostaria de te fazer um convite, em busca de uma fé inabalável, um convite a nós refletirmos juntos e a pensarmos através das Escrituras Sagradas, como é possível, no meio de tanta coisa ruim que está acontecendo aí fora, ou muitas vezes até dentro do seio da igreja, como é possível, uma vez que eu e você muitas vezes fraquejamos e tememos e nos acovardamos, como é possível manter uma fé inabalável nos momentos mais difíceis das nossas vidas? E para isso eu te convido a abrir a palavra de Deus. Na carta de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2. O desejo do meu coração era trabalhar até o verso 40, mas era muito texto. Ia ficar muito extensa essa mensagem, então te encorajo a fazer a leitura dos versículos 3 a 40 na sua casa durante a semana. Medite nesse texto, esse texto é lindo, provavelmente você já conhece ele. E nós vamos ler aqui juntos, Hebreus 11, 1 e 2. Eu vou ler em 2 versões. A primeira é a Almeida. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram aprovação. A versão NVI diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Ao ler esse texto, a primeira coisa que me vem à mente é: o que é fé? O que é fé? A palavra de Deus nos dá aqui um direcionamento claro sobre a fé ser a convicção daquilo que não é visível, daquilo que não é palpável. A fé é eu crer naquilo que eu não posso ver, aquilo que foge ao meu controle. É depender de Deus exclusivamente. Não há nada que eu possa fazer, porque eu não estou vendo, porque eu não posso pegar, eu não posso alcançar. Ainda assim, eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso confiar de que aquilo irá se concretizar. Então, quer dizer que para ter fé, eu preciso acreditar naquilo que os meus olhos não podem ver, que para ter fé eu tenho que confiar que Deus vai fazer algo que parece improvável de ser feito. Que ter fé é eu depositar a minha confiança em alguma coisa que pode até parecer improvável para os outros, mas que para mim há uma certeza indescritível de que Deus irá fazer. É loucura, não é? Não é minimamente louco? Você já parou para pensar que eu e você, quando entramos numa igreja evangélica e levantamos as nossas mãos e descemos as águas batismais, nós estamos
declarando fé de que um homem, há 2000 anos atrás, morreu por nós? Você estava lá? Você viu esse sacrifício na cruz? Você viu ele ressuscitar? Então por que você acredita? Por que eu creio nessa história? Que eu não vi, que eu não sei. Será que realmente aconteceu? Eu digo mais, né? Ele não só morreu por nós, ele ressuscitou. Ora, além de eu crer num homem que morreu por mim, eu ainda acredito que ele ressuscitou. As pessoas vão dizer que você é doido. Vão dizer que isso é insanidade. Porque não faz sentido. Né? Logicamente falando, não faz sentido. Eu vou bagunçar a sua cabeça mais um pouco. Você já parou para pensar que para esse livro chegar aqui, esse aqui, que é a nossa regra de fé e prática, que para esse livro chegar aqui, ele passou nas mãos de centenas e centenas de homens e mulheres ao longo dos anos, e ele está agora aí no seu colo, preservado, intacto. Não é loucura? Que ao longo dos anos ninguém tenha queimado tudo e jogado fora? Falado, isso aí é bobagem, joga esse livro fora. Teve gente que fez isso. Mas a palavra de Deus, ela permaneceu. Ela permaneceu. E pela fé nós estamos aqui hoje, contemplando a palavra de Deus, sendo alimentados por aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Pela fé, nós cremos que os nossos pecados foram perdoados. Sabe aquele momento mais solitário da sua vida? Que você entra no quarto e você olha para você mesmo e você fala assim: eu não sou uma boa pessoa. Eu não sou bom. O que eu faço não é bom. Se alguém estivesse aqui comigo agora, nesse momento, talvez sentisse vergonha do que eu estou fazendo. E aí, ainda assim, você crê que tem um Deus que te perdoa de tudo isso. Você crê que tem um Deus que te ama incondicionalmente, ao ponto de enviar o próprio Filho para morrer por você e te tirar dessa situação de delito, de pecado, de morte espiritual e te trazer uma nova vida. E você ainda acredita que haverá uma nova vida. Você acredita? Você acredita que haverá uma nova vida? Haverá uma eternidade? Então você é doido mesmo, parabéns. É isso que acontece. Você acredita num livro que foi escrito há 2000 anos, mais de 2000 anos, né? Começou antes. Você acredita num livro que passou na mão de um monte de gente. Você acredita que teve um homem que ninguém vai conseguir aqui comprovar que ele existiu mesmo, que ele veio. Tem até a parte do Jesus histórico aí, para quem gosta de uma boa história, né? Foi comprovado que Jesus existiu historicamente, mas não foi comprovado que ele era filho de Deus. Então você está acreditando num negócio meio cego. Aí eu queria te fazer uma pergunta. É isso mesmo? Você vai nesse barco? Você vai entrar nisso? Você acredita que ele te perdoou? Você acredita que ele te salvou? Você acredita que tem vida eterna para você? Você acredita que se você morrer hoje, você vai morar no céu com ele? Glória a Deus. Eu também acredito. Isso é fé. Isso é fé. É acreditar naquilo que os seus olhos não podem ver. É acreditar naquilo que não tem como tocar, não tem como provar. Apesar de que nós provamos e sentimos a presença do Espírito Santo, mas isso também é fé. Né? Não consigo pegar o Espírito Santo aqui, não é palpável, mas eu sei que ele está aqui agora. Eu sei que ele está ministrando no meu coração, eu sei que ele está ministrando no teu coração. Isso é fé, querido. Isso é fé. Termos fé nos tempos de hoje, como eu já havia comentado, não é uma tarefa fácil, porque cada vez mais parece que as coisas estão se complicando para nós. Mas nós temos provado e visto que o Senhor é bom e que a cada dia Ele tem acrescentado a nossa fé.
Enquanto a sociedade, ela diz que não tem vez para o perdido, que não tem salvação para o perdido, nós queremos que tem salvação para o perdido. Enquanto a sociedade, ela fala que não tem esperança para a nossa nação. Não tem o que fazer. Nós acreditamos que há o que fazer. Nós acreditamos. Enquanto a sociedade, ela diz que o miserável, ele tem que morrer lá na rua mesmo. E lá é o lugar dele, afinal ele fez essa escolha. Nós somos o povo que crê que ele pode ser resgatado. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que acredita, independente das circunstâncias. A palavra de Deus, se você descer um pouquinho mais, ainda no capítulo 11, no verso 6, ela vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós, queridos, se nós somos o povo da fé, nós somos o povo que vai exercitar e vai acreditar que há esperança aonde ninguém mais acredita que há esperança. Nós vamos ser o povo que vai entender que há esperança para a minha vida, para a tua vida, para a nossa nação, para a sociedade, tem um nome, se chama Jesus Cristo. Ele é a esperança de fé para cada um de nós, para cada um desses que está perdido. E se você faz parte desse povo, né, meio doido, que acredita em tudo isso que eu acabei de falar, você vai achar ainda mais interessante o que Jó, se você puder abrir rapidamente, o que Jó falou lá no capítulo 14, nos versos 7 a 9. Porque se tinha um camarada doido era Jó, né? Isso é real. Ele acreditou que, né, quando ninguém mais acreditava. Os próprios amigos apontaram o dedo para ele e falaram: não, você está doido, isso aí não tem nada a ver, isso é errado, isso é culpado. Jó permaneceu com a sua fé intacta. E olha o que Jó fala no capítulo 14, no verso 7 e no verso 9. Porque há esperança para a árvore que for cortada. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. É lindo, é poético e ao mesmo tempo é um incentivo para nos lembrarmos do exemplo de Jó, de um homem que, se você já leu, já acompanhou um pouco da história de Jó, você sabe o quanto aquele homem estava sofrendo, quantas coisas estavam acontecendo na vida dele, e ainda assim ele entendia que havia esperança. Ele tinha fé. Ele era um homem que tinha fé. E agora que nós entendemos um pouco mais do que a fé que está no versículo 1, eu gostaria de avançar com os irmãos para o versículo 2, mais uma vez. E o versículo 2 diz que por meio dela quem? Da fé, os antigos alcançaram aprovação. Quem são os antigos, né, que o texto está falando aqui? Quem são os antigos? Os antigos são os heróis da fé. Quem eram esses heróis da fé? Você conhece: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, tantos e tantos homens de Deus que foram heróis da fé, que está tudo aqui descrito, né, até o verso 40. Os nomes que eu falei aqui foi só um spoiler, foi só para te dar a curiosidade de você chegar em casa e ler todos esses exemplos do verso 3 até o verso 40, tá? Para você conhecer um pouco mais a história desses homens. São histórias de fé, né? A minha tradução, ela traz até no subtítulo, exemplos de fé. Esses homens eram exemplos de fé, e o texto está dizendo que a partir destes exemplos de fé, destes homens, é que nós podemos de alguma forma encontrar a aprovação de Deus. Então, eu e você
precisamos, de alguma forma, compreender que se nós queremos agradar a Deus, como disse Hebreus, capítulo 11, verso 6, se nós queremos ser aprovados por Deus, nós precisamos ter histórias de fé para contar. Nós precisamos ser como estes homens que estão aqui. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual tem sido a sua história de fé? Se hoje abrisse uma oportunidade única de escrever Hebreus, capítulo 11, verso 41. É assim que se formam as heresias. Hebreus 11, 41. Em Hebreus 11, 41, ia dizer assim, ó: foi pela fé que a Aline conquistou toda a família dela para Jesus. Foi pela fé que a Beth venceu a ansiedade e a depressão. Foi pela fé que o Mose alcançou centenas de vidas para o Evangelho. Será que se hoje, se tivesse essa oportunidade de escrever o versículo 41, que história de fé você escreveria? O que acerca de você, o que acerca de mim, poderia ser escrito em Hebreus capítulo 11, verso 41, que não existe. Mas pela fé eu quero te convidar a escrever este versículo. Eu quero te convidar a escrever o verso 41 no teu coração nesta noite. Para que você seja este homem, esta mulher que tem uma fé inabalável, de tal forma que se pudéssemos reeditar a Bíblia, teria uma menção sua. Teria algo que você fez pela fé. E que vai servir de exemplo para todos os que lerem a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus ela não vai ser reaberta, e você não vai ter essa oportunidade. Mas a tua vida, todos os dias aonde você está, é o lugar e é a oportunidade que você tem para escrever a tua história de fé. É a chance que eu e você temos de escrever a nossa história de fé. É lá na nossa casa. É no nosso trabalho, é na nossa faculdade. É nesses lugares que a gente pode escrever a nossa história de fé. Que as pessoas vão olhar e elas vão falar: uau, estava tudo desmoronando, mas ele ainda está de pé. Interessante. Poxa, ele está doente e ainda assim ele não para de cantar. O tempo todo ele está feliz e está alegre. Tem alguma coisa errada com esse cara. Ou certa. Cada um de nós, meus irmãos, tem a sua história de fé pessoal. Cada um de nós sabe quantas lutas enfrentou, quantas batalhas foram vencidas com a ajuda do nosso Jeová Jireh, do nosso Deus provedor. Quantas foram vencidas para entrar aqui na porta dessa igreja hoje. Só cada um de nós sabe o que acontece no nosso lar, a nossa luta, a nossa angústia, o nosso coração. Só nós e o nosso Deus. E eu não sei qual que é a tua história de fé, eu vou compartilhar a minha com você. A minha história de fé foi que eu recebi um convite para ir numa igreja cristã com 8 anos de idade. E eu e minha mãe fomos. E foi maravilhoso. Nós fomos num pequeno grupo. Eu amo igrejas que têm pequeno grupo. A Aline sabe disso, ela está sorrindo ali para mim. Eu amo, irmãos, porque eu fui fruto de pequeno grupo. Foi num pequeno grupo que eu ouvi um irmãozinho muito humilde, muito simples, falando sobre o texto de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. E ele falou aquilo, e eu via tanta fé nele enquanto ele falava. E eu falei, se esse Deus tem poder para juntar carne, Ele tem poder para fazer corpo, para botar espírito, eu quero esse Deus também. E aí com 8 anos de idade, eu tomei a minha decisão num culto num lar. E minha mãe também tomou a decisão dela, pouco tempo depois. E nós começamos a congregar em uma igreja evangélica, batista, lá na cidade de Guarulhos. E ficamos anos ali.
E na minha jornada de fé, na minha caminhada de fé, nem sempre foi tão simples. Meu pai era alcoólatra. Nós tínhamos um relacionamento extremamente abusivo. Muito difícil. Papai, se você ouvir isso, saiba que está tudo bem. Foi muito difícil. Nós vivemos anos de luta. Anos em que a nossa fé fraquejou. Em que a gente não acreditava mais que era possível aquele homem ser transformado. Em que a gente falava, não tem jeito, o alcoolismo venceu. Meu pai teve 3 comas alcoólicos. Meu pai ficou mais de 7 minutos sem respirar. E eu lembro da oração que eu fiz atrás da caixa d'água da minha casa. E hoje, eu vejo ela se concretizar. Porque eu falei para o Senhor, Senhor, não leva o meu pai sem ele conhecer a Ti. Mas eu sei que se o Senhor salvar ele, eu vou dedicar minha vida a Te servir. E pode acontecer o que acontecer, eu vou entregar a minha vida para o Senhor, eu vou servir ao Senhor. E aquela foi a oração de um menino inocente, com 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade. E hoje eu tenho um pai que é um orgulho. Eu tenho um pai que, se você vacilar 2 minutos do lado dele, ele te converte 10 vezes. Ele prega para o caixa do supermercado, se ele vê aqui a água, ele vai falar, essa água é água da vida, água de Deus, beba, nunca mais terá sede. Vocês não têm noção. O dia que ele vier aqui, vocês se preparem. Essa é a minha história de fé. E hoje eu continuo caminhando na minha história de fé. Tive meus deslizes no caminho. Quem não tem? Quem não tropeça? Quem não cai? Mas com a fé, meu irmão, com a fé, nós vamos avançando, nós vamos vencendo os obstáculos. Com a fé no nosso Deus, nós podemos vencer qualquer batalha. E nós podemos chegar num dado momento da nossa vida em que nós podemos testemunhar o que Deus fez por nós. E que nós podemos escrever lá o versículo 41, que foi isso que Deus fez por nós. A minha história continua. A Aline, que está aqui, não me deixa mentir. Não estava nos nossos planos estar aqui com vocês. Não estava. Em nenhum momento eu orei e falei, Senhor, me leva para uma igreja longe da minha casa. Senhor, me faz conhecer de novo um monte de gente que eu não conheço. Faz os jovens gostarem de mim, que eu nem sei se eles vão gostar. Não fiz essa oração, estou aqui. Porque é o plano de Deus na minha vida, estar aqui nessa noite. Talvez seja continuar aqui só por 3 meses ou depois de 3 meses. Mas a minha história de fé, ela continua. Ela está crescendo a cada dia. E a sua também, meu querido irmão. Então o que eu gostaria de te ajudar a lembrar nesta noite é que eu não sei o lugar onde você está. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Mas o Senhor, Ele te convida a viver uma nova história de fé. Uma história de um homem e de uma mulher que busca uma fé inabalável, que independente das circunstâncias, possa olhar e crer que o Senhor está com você, que o Senhor está comigo. Eu gostaria de avançar nessa mensagem deixando 3 conselhos que eu julgo muito importantes, mediante a palavra de Deus, foram importantes para a minha vida. E espero que sejam importantes para a tua vida também. E você vai passear um pouquinho na Bíblia de novo. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Do verso 40 ao verso 48. Eu vou fazer uma leitura dinâmica para a gente ganhar um pouco de tempo e não ficar uma mensagem tão exaustiva.
O texto diz, Lucas 8, 40 a 48, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois estava à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até a sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de uma hemorragia, havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém, aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus e a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse, mestre, a multidão te aperta e te comprime. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois percebi que saiu poder, saiu virtude de mim. Então, vendo que não passara desapercebida, a mulher aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe, perante todo o povo, o motivo por que o havia tocado e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa história ela é interessante porque percebem que essa mulher ela é um anexo da história? A história não era sobre ela. Jesus estava indo curar a filha de Jairo. E ela vê a oportunidade. E ela fala, Jesus está passando aqui. Eu já gastei todo o dinheiro que eu tinha, toda a fortuna que eu tinha, eu gastei com o médico, eu não fui curada. Eu preciso tentar alguma coisa. E aí, num exercício de fé desesperado, essa mulher toca nas vestes de Jesus, e o próprio Jesus reconhece isso e diz, olha, foi a tua fé que te salvou, que te curou. Para mim, uma lição preciosa nesse texto, uma lição de fé, é que a fé ela é um exercício, como tudo em nossas vidas. Eu estou precisando malhar, já faz um tempo. Minha esposa tem me cobrado disso e eu pretendo melhorar nesse aspecto. Como tudo na nossa vida, nós precisamos exercitar. Se a gente não faz uma vez, faz uma vez só, depois fica 2 meses sem fazer, fica difícil de entrar num hábito e fica difícil de exercitar. O primeiro conselho que eu gostaria de te dar nessa noite, baseado na palavra de Deus, é que você possa exercitar a fé. Exercite a fé. Exercite a fé. Faça todos os dias um exercício de fé. Não espere ter fé o suficiente para mover uma montanha. Faça um pequeno exercício de fé. Fala assim, Senhor, hoje eu quero falar do teu amor para alguém. Não sei quem, coloca alguém no meu caminho. Ele vai colocar. Ele vai colocar. Senhor, hoje eu gostaria de ser melhor com os meus filhos, para agradar o teu coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E você vai exercitando isso todos os dias. 1 hora, querido, 1 hora você move a montanha, se essa for a vontade de Deus. 1 hora você move a montanha, mas exercite a fé. Tenha uma atitude de fé. Essa história não era sobre essa mulher, mas ela não deixou essa oportunidade passar. E ela teve uma atitude de fé que a curou, que a salvou. A fé, ela não vai ser útil para mim e para você se ela não for utilizada, se ela não for exercitada. Então, o primeiro conselho nessa noite é exercite a tua fé. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Nem que seja na pontinha da manta. Talvez você não consiga ainda alcançar mais em cima. Mas toca na ponta da manta. Assim como essa palavra disse que o Senhor reconheceu que dele havia saído o poder, eu tenho certeza que você, no teu relacionamento com o Senhor, vão também entender essa intimidade que você está criando com Deus, exercendo a fé no nosso Senhor a cada dia. O segundo conselho que eu gostaria de distribuir junto, de compartilhar junto com os irmãos nessa noite, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16.
Irmãos, se acostumem comigo no sentido de que a gente passeia pela Bíblia, tá? Eu tenho esse hábito. Tomara que vocês não fiquem bravos comigo. Atos 16. Atos 16. E aqui, né, a história é do versículo 16 até o 34. Mas a gente, para não ler tudo isso aqui juntos, a gente vai focar do 25 ao 32, tá? Então, Atos 16. Depois, se você quiser acompanhar a história inteira, você lê do 16 ao 34. Nós vamos ler juntos aqui do 25 ao 32. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: "Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui." Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: "Senhores, o que preciso fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos." Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. Essa história acontece na cidade de Filipos, quando Paulo e Silas estão em sua segunda viagem missionária. E eles são presos porque uma mulher que tinha espírito de adivinhação na cidade fazia os seus donos, né? Ela era uma escrava, os seus donos lucravam muito com as adivinhações dessa mulher. E Paulo, em um dado momento da história, tira o espírito ruim da mulher. E termina com o lucro, né, daqueles que estavam ali aprisionando a vida dela. Esses homens ficam irritados com Paulo e, a partir disso, ajudam, né, ali num motim para açoitá-los e depois, consequentemente, prender a Paulo e a Silas. E o que é mais interessante dessa história é que esses homens foram açoitados e estão presos. E ainda assim, a Bíblia nos diz no verso 25 que isso não impede eles de orarem e cantarem louvores à meia-noite. Você foi açoitado, está preso e está cantando louvores e orando à meia-noite. E de alguma forma miraculosa, e aqui creio eu, que este louvor faz com que aquele terremoto aconteça e as portas daquelas prisões se abram. Este homem, o carcereiro, que a nossa história aqui, né, nos diz, ele entra em desespero, porque era costume naquela época de que um guarda, né, uma vez que ele perdesse o seu fugitivo de controle, ele desse a sua própria vida para pagar a vida daquele fugitivo que ele perdeu de controle. Então, quando o guarda, né, o carcereiro, pega a espada de sua bainha para se suicidar, é porque ele estava antecipando algo que aconteceria brevemente. O juízo seria colocado sobre ele. E ele tira aquela espada da bainha para se matar, para se suicidar. E aí Paulo fala: "Não te faças nenhum mal, estamos todos aqui." A salvação chega àquele homem e aquela casa. O que me chamou mais atenção nesse texto de fé, meus irmãos, é que Paulo e Silas, no verso 25, estão cantando e orando, e eles não estão nem um pouco preocupados com o contexto do que eles estão vivendo. Eles não estão preocupados com a situação em que eles estão inseridos, porque eles não sabiam o que ia acontecer com eles. Eles tinham acabado de ser presos, eles tinham acabado de ser açoitados. E eles não se colocam numa posição de coitados, de que vão chorar. E não estou dizendo que você não pode chorar, porque eu também choro. Só estou dizendo que a fé deles é admirável. É admirável o contexto em que eles estavam e eles tendo uma atitude de orar e de clamar ao Senhor. E por que esses homens, eles fazem isso? A resposta está também numa carta de Paulo,
aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, em que o apóstolo diz: porque nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Enquanto estavam presos aqueles homens, eles não estavam pensando naquilo que estava acontecendo naquele momento, mas eles estavam vivendo por fé. Eles sabiam que Deus faria alguma coisa, sabe-se lá o quê. Talvez eles fossem soltos, talvez não fossem, eles não sabiam a resposta, mas como homens de Deus e homens de fé, eles clamaram, eles oraram, e a prisão foi aberta, e aquele homem foi salvo, porque eles não agiram pelos seus próprios olhos, porque como nós vimos no começo, a fé não tem a ver com aquilo que a gente vê, ela tem a ver com aquilo que a gente espera, ela tem a ver com aquilo que não está palpável aos nossos olhos. E aqui na prática, Paulo e Silas, eles agem dessa forma. Eles confiam que o Senhor vai mudar aquela situação. Sabe-se lá como. Eles não vivem por vistas, eles vivem pela fé. Tome essa decisão, você também. Que eu possa tomar essa decisão também. Quando as situações difíceis da nossa vida, né, nos rodearem, nos cercarem, que nós possamos nos lembrar, que nós possamos ter fé o suficiente para nos lembrar que nós não devemos olhar só para o que está acontecendo aqui agora, mas nós precisamos olhar para Cristo. E se nós olharmos para Cristo, nós vamos ter uma atitude de fé, e nós vamos acreditar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o meu Deus está cuidando. Eu sei que o meu Deus está reservando algo, e eu não sei o que é, mas pela fé eu creio que o meu Deus, Ele estará comigo. E ali eles creram, e além de serem libertos, que o texto vai dizer que no dia seguinte eles são libertos, eles ainda salvam vidas. O que nos mostra, queridos, que quando nós temos atitude de fé, ao nosso redor as pessoas estão nos observando, as pessoas estão olhando para nós, e elas estão pensando: uau, mas esse Maurício é um homem de fé, hein? Que interessante a atitude dele. Por fim, meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de te pedir para abrir a Bíblia mais uma vez, a última vez, em 2 Timóteo, no capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, o verso 1 a 8. Esse é o terceiro conselho de Deus para nós nessa noite. O primeiro conselho é exercitar a fé, o segundo é viver pelo que crê e não pelo que vê. E o terceiro conselho é guardar a fé. Guardar a fé. Olha o que esse texto lindo nos diz. Paulo está escrevendo aqui a Timóteo conselhos. Eu exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muitos ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, aqui ele está falando para Timóteo, tu, porém, sê equilibrado, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. É lindo quando a gente lê esse texto e percebe a dedicação com que Paulo escreve para Timóteo essa segunda carta. Paulo já está no final de sua vida, tanto que esse verso 8 ele nos diz, né, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ele está ciente de que o seu tempo, o seu propósito está quase terminado. Mas aqui a gente vê os escritos de um homem que havia sido perseguidor do evangelho, que havia sido alguém
que havia, de certa forma, perseguido, se nos dias de hoje, Paulo estivesse nos dias de hoje, ele teria perseguido os evangélicos, ele teria sido alguém que estaria contra nós. Em um dado momento da sua trajetória, ele se converte, ele tem uma experiência, e aí a partir disso, ele passa a crer, e ele passa a crer de uma forma tão proeminente, que ele é o responsável pela autoria de 14 dos 26 livros do Novo Testamento. Este homem que está terminando a carreira, que combateu esse combate, ele representa mais de 50% do que nós lemos no Novo Testamento nos nossos dias. Ele foi preso, ele foi torturado, ele aprendeu, ele ensinou, ele viveu a vida de fé que Deus tinha para ele viver. Ele foi nas viagens missionárias que ele tinha para ir, ele aconselhou as igrejas que ele tinha para aconselhar, ele formou novos líderes, como ele, temos exemplos aqui, Timóteo é um deles. E no final da tua vida, Paulo deixa esse conselho: guarda a tua fé, guarda a tua fé. O que Paulo está dizendo, meu irmão, é que, olha, passei tudo isso, toda a minha vida, mas eu não abandonei a fé. Eu não vou parar no meio da minha jornada, eu vou até o final, eu vou levar a fé comigo até o fim, até a última instância, porque a minha fé é inabalável. É interessante nós refletirmos sobre estes exemplos, e aqui eu gostaria de caminhar para o fim com os irmãos. Esses 3 exemplos, eles nos ensinam de formas distintas coisas valiosas acerca do reino de Deus, sobre como nós temos uma fé inabalável. Nós vimos que a primeira forma de ter uma fé inabalável é exercitando a nossa fé. Eu gostaria de te encorajar, querido irmão, a praticar a fé, a viver as experiências de fé que Deus tem reservado para você e para mim. Que nós não venhamos a nos acovardar diante das oportunidades, como aconteceu com aquela mulher, que estava vendo algo acontecendo na sua frente e falou: opa, é agora que eu vou ser curada. Eu não preciso nem falar com ele, eu só vou tocar no manto e eu vou ser curada. Que nós possamos exercitar a nossa fé, que nós possamos praticar a nossa fé, assim como aquela mulher fez. O segundo conselho que nós vimos é para que eu e você não vivamos pelo que os nossos olhos podem ver, mas que nós possamos viver através daquilo que nós cremos, não do que nós vemos. As circunstâncias da nossa vida, como nós falamos no início dessa mensagem, muitas vezes elas têm acabado com nós, elas têm nos derrubado. Muitas vezes nós temos achado que aquela doença é incurável. Muitas vezes nós temos achado que aquele parente nosso está perdido e ele não vai ter mais chance, não tem mais salvação, não dá para fazer mais nada. Querido, eu gostaria de te convidar nessa noite a tirar os seus olhos dessa situação e elevar os seus olhos para o céu, que é da onde vem o socorro, que você possa apenas crer. Apenas creia. Apenas creia que Deus fará o que Ele desejar fazer. E talvez o que Ele fará não é a tua vontade, mas ainda assim Ele está fazendo. Não siga os teus próprios olhos. Os nossos olhos, eles fogem muitas vezes da presença de Deus. Mas siga a tua fé. Persiga a tua fé. Não viva pelo teu olhar. Viva pela tua fé, por aquilo que você crê. E o último conselho que nós vimos aqui foi que nós devemos guardar na nossa fé. E mais uma vez eu reforço que algumas circunstâncias da nossa vida podem tentar nos paralisar. E por muitas vezes a gente tem pensado: não dá mais, eu não consigo, eu não vou adiante, eu não tenho condições, eu não tenho preparo, não é para mim. E, querido, não desista no meio da corrida. Vá até o final. Como um bom e verdadeiro crente em Cristo Jesus. Seja lá o que está te amedrontando, afugenta e creia. Creia que o Senhor está contigo.
creia pela fé. Não é pelas minhas palavras. A minha palavra não tem poder nenhuma, mas a palavra do nosso Deus ela tem. E ela diz que se nós crermos, que se nós acreditarmos naquilo que não é palpável, que se nós tivermos essa certeza, o Senhor, Ele se agrada disso. Ele se agrada de nós tirarmos a dependência de nós mesmos e de nós colocarmos a nossa dependência diante dEle. Porque isso é a fé. É depender exclusivamente deste Deus. É entender que eu e você nada podemos fazer. Nada. Tudo foge ao nosso controle. Mas o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus pode todas as coisas. Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus provedor. Eu comecei essa mensagem com uma canção. Vou terminar com uma canção. Eu sou poético, já fui líder de louvor, então também se acostumem com isso. Gosto muito, as canções falam muito comigo. A Aline vira e mexe, me pega chorando pelos cantos da casa. O que foi que aconteceu? Nada, estou cantando e chorei. É assim, é meu jeito, né? Então, choro no chuveiro, choro lavando louça, é assim mesmo, está tudo certo. Eu vou encerrar com uma canção, querido. E a letra dessa canção, com certeza você conhece. Com certeza. E eu vou te convidar nesse momento a orar esta canção. Ore esta canção, porque eu tenho certeza que ela encaixa perfeitamente no que nós conversamos aqui nessa noite. Ela diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, nas montanhas e vales, nos desertos e mares, que atravesso e me levam para perto de ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Eu vou lutar e vou vencer. Vou plantar e vou colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Amém? Que Deus possa abençoar a vida da igreja. Agradeço, pastor, mais uma vez a oportunidade. Estamos mais uma vez felizes de estar com vocês. E que seja uma semana abençoada e cheia de fé para cada um de nós. Amém?